Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Eleito pelo PTB de Mato Grosso com mais de 76 mil votos, Emanuel Pinheiro Neto, também conhecido como Emanuelzinho, marca o ingresso da nova geração da política brasileira. Aos 24 anos, o jovem já anunciou que pautará seu mandato com ações voltadas para o desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso, para dar continuidade ao legado de seus pais, Márcia e Emanuel Pinheiro. Entre outros temas, ele vai priorizar o Pacto Federativo, a Lei Candir, municipalismo, humanização na saúde, reforço nos investimentos em educação, acessibilidade, entre outros. Nós vamos conhecer mais detalhes sobre o mandato do parlamentar nesta edição do Palavra Aberta. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Assunção. Cumprimento também toda a audiência da TV e da Rádio Câmara. O senhor é o terceiro mais jovem deputado Isso. nessa legislatura. Eu queria que falasse um pouco da sua expectativa, já que a gente também teve 50% quase de renovação da Câmara, não é isso? Exatamente. A expectativa é muito positiva. A classe política como um todo recebeu um grande recado das urnas ao ter 50% da sua Câmara Federal, o centro político do país, renovada. As pessoas mostraram que querem uma política diferente, tanto no período eleitoral quanto no exercício do mandato. Querem uma política mais próxima, mais transparente, com mais resultados, com menos conversa fiada e com mais execução. Então, nesse espírito, nesse sentimento, seguindo esse sentimento que a gente quer pautar o nosso mandato. Queria que o senhor falasse, então, que propostas, primeiro, o senhor quer apresentar, o que já está defendendo aqui? Primeiro ponto, uma das pautas prioritárias que tem a ver com a questão econômica no nosso estado é a regulamentação do FEX, que é o Fundo de Auxílio à Exportação, que surgiu como uma compensação da Lei Candir. E que eu preciso um pouquinho de tempo só para explicar para as pessoas que a Lei Candir surgiu num contexto da década de 90 em que se precisava implodir o setor produtivo em Mato Grosso, especialmente, e no Brasil, nos estados agroexportadores, especialmente fomentando o agronegócio. Dessa maneira, se decidiu, com a Lei Candir, isentar a exportação do ICMS, a exportação de produtos primários e semi-elaborados, como a soja, o minério, entre outros. E, nesse quesito, Mato Grosso saltou de uma produção de quase 5 milhões de toneladas ao ano, na década de 90, para quase 30 milhões 20 anos depois. Isso mostrou que a Lei Candir propiciou um boom econômico no estado de Mato Grosso, mas, ao mesmo tempo, a desoneração do ICMS provoca uma perda de arrecadação muito grande dos governos estaduais que hoje estão em crise. Os especialistas estimam que se perde de 3 a 5 bilhões de reais com a Lei Candir. Então a gente precisa regulamentar o FEX, que não é um favor, é um direito concedido por lei, de que a União compense aos estados que perdem essa arrecadação do ICMS, para que com esse valor arrecadado e compensado pela União se possa garantir os investimentos em educação, saúde, segurança, regularização fundiária, dentre outras pastas que competem, que agradam e que precisam o povo mato-grossense e o povo brasileiro como um todo. Inclusive, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já anunciou que quer votar logo essa questão da Lei Candir. Mas também tem alguns parlamentares que estão defendendo uma revisão do Pacto Federativo, por conta dos recursos que vão para a União e são repassados um valor muito aquém do que os governadores dizem que necessitam, né? O senhor também vai tratar dessa área? Perfeitamente. Já, inclusive, me inscrevi na Frente Parlamentar de Revisão do Pacto Federativo. Haja vista que hoje, em média, a cada R$100 que o contribuinte paga de imposto, R$60 vai para o governo federal, 25 para o governo estadual e somente 15 para os municípios. E acontece que, devido à forma como a nossa Constituição foi elaborada e as reformas constitucionais que sucederam a sua promulgação e publicação, colocaram aos municípios uma série de responsabilidades, de obrigações a serem realizadas, mas não compensaram com isso o recurso para que essas obras fossem executadas. Então, aqui um exemplo para esclarecer para a nossa audiência, para o nosso público. Se hoje um prefeito de uma cidade do interior do Mato Grosso ou de qualquer estado no país quiser construir uma unidade de pronto atendimento,
ele consegue, de maneira relativamente mais fácil, construir. Ele consegue uma emenda parlamentar com o deputado federal ou com o senador, constrói aquela unidade. A dificuldade está no custeio, em se pagar insumo, servidor, manutenção da unidade física e todo o aparato para que se mantenha a unidade funcionando. E somente com 15% de toda a arrecadação tributária, os prefeitos e as lideranças municipais têm uma margem de investimento mínima. Então é preciso que a gente reequilibre essas forças e de redistribuição tributária para que a gente possa garantir aos municípios, aos estados, força política, força econômica e margem de investimento. Inclusive, o senhor já falou também em aumentar os investimentos na área da educação. Justamente. Só que os recursos estão sendo desvinculados, né? Os recursos da União estão sendo desvinculados e isso pode prejudicar os investimentos nessa área. O que pode ser feito ainda? Aí a gente precisa enxergar o contexto como um todo, da crise econômica que a gente vive, a legislação como funciona e a habilidade de gestão dos governadores e dos prefeitos. Primeiro de tudo, a gente precisa recuperar a capacidade de investimento dos estados. Isso passa por uma reforma da Previdência suave, com uma transição suave, mas que garanta ao Estado uma margem de investimento mínima para que se possa garantir aos municípios a educação necessária no seu investimento. Então, para isso, precisamos passar por reformas estruturantes, como redesenho do Pacto Federativo e reforma da Previdência, que hoje consome 48% da receita líquida do país. A partir disso, e debatendo se vai ser vinculada ou não algumas receitas à educação e à saúde, que a gente pode partir para o debate de investimentos que a gente pode fazer com receita corrente na educação e nas demais áreas. Enquanto isso, no meu ofício como parlamentar, como detentor de um mandato, eu posso ajudar na construção de unidades de CMEs, de creche, de escolas, a partir da destinação das emendas parlamentares naqueles municípios que mais precisarem de mim. Então, eu estarei atento a essa realidade para que num processo de médio e longo prazo a gente possa falar realmente no investimento eficiente em educação, que é o que o brasileiro precisa. Que outras propostas o senhor acha que tem que ter ênfase agora, já no início do mandato? Primeiramente, algumas questões que a gente pautou no meu estado. Primeiro, levar um hospital federal para o estado de Mato Grosso, que será uma luta nossa. E por que um hospital federal? Muitas pessoas me perguntaram. Porque, justamente devido ao desenho desigual do Pacto Federativo no país, o Hospital Federal é um serviço custeado praticamente 100% pelo governo federal. E hoje Mato Grosso é um estado endividado, que está com um déficit fiscal de quase 4 bilhões de reais e que precisa de uma saúde pública de qualidade. Se você olhar o Rio de Janeiro, eles têm 6 hospitais federais lá. Em Mato Grosso não temos nenhum. Então, levando o Hospital Federal para o Mato Grosso, conseguiria cobrir o atendimento do interior, que hoje deságua em grande parte na capital. Haja vista que o pronto-socorro de Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso, recebe mais de 60% dos pacientes do interior, não são nem da própria capital. Esse é um dos nossos temas. A segunda questão que queremos tratar eram propostas nossas de campanha que estão dentro do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Primeira, o redesenho da política de progressão de regime. Hoje você tinha qualquer cidadão que cometia um delito, e muitas vezes delito grave, com resultado morte, ele cumpria 2/5 da pena e já podia progredir do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto. Com essa nova legislação, a legislação vai endurecer e vai se transferir de 2/5 para 3/5 o cumprimento da pena, que já é uma medida um pouco mais razoável, né? E rigorosa, para que daí, gradualmente, o indivíduo possa se reintegrar à sociedade. E outra pauta de campanha muito solicitada por mim e debatida por mim em Mato Grosso, sentindo o anseio da população do nosso estado e do Brasil como um todo, foi também a rediscussão da maneira como a legítima defesa vinha sendo trabalhada no nosso país. Haja vista aquele episódio com a atriz Ana Hickman, em que, no final das contas, numa luta com um indivíduo agressor, acabou tirando a vida dele e o cunhado dela, que foi a júri popular, quase foi condenado. Então a gente precisa rever essa questão, porque a legítima defesa não é somente um direito, mas é um dever de proteger a minha vida, a vida dos meus familiares e que eu possa ter o resguardo e o respaldo da legislação brasileira para que eu possa me defender e proteger aquilo de mais precioso que o cidadão brasileiro tem, que é a sua vida. Eu conversei sobre as expectativas de mandato com o deputado Emanuel Pinheiro Neto, do PTB de Mato Grosso. Só para lembrar, você pode acessar este e também os outros programas no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.